Shalom, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar sobre uma vida em obediência a Deus, que se encontra no livro de 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 17 ao 24. Diz assim: cada um deve continuar vivendo de acordo com o dom que o Senhor lhe deu e na condição que se encontra quando Deus o chamou. É essa regra que eu ensino em todas as igrejas. Se um homem judeu é circuncidado, aceita o chamado de Deus, e ele não deve tirar as marcas da circuncisão, e se um homem não judeu que não é circuncidado, aceita o chamado de Deus, ele não deve circuncidar-se. Não faz diferença estar circuncidado ou não. O que importa é obedecer os mandamentos de Deus. Cada um deve continuar como era quando aceitou o chamado de Deus. Você era escravo quando Deus o chamou? Não se preocupe com isso, mas se você pode se tornar livre, então aproveite a oportunidade. Pois escravo que foi chamado pelo Senhor é agora um homem livre e pertence ao Senhor. Assim também um homem livre que foi chamado por Cristo é escravo de Cristo. Deus comprou vocês por um preço. Portanto, não se tornem escravos de seres humanos. Irmãos, cada um deve continuar na presença de Deus, assim como era Deus o chamou. Amém, gente? Então, o que eu queria falar um pouco sobre esse tema, né? Que o Senhor, ele planeja os nossos dias desde o ventre das nossas mães. Então, ele já vem planejando como é que vai ser o nosso futuro e tudo mais. E nisso ele já planeja, né? Ele já pensa no chamado. Todos nós já viemos com o chamado. E muitas das vezes a gente imagina que não é capaz, né? Que a gente não vai conseguir vencer essas coisas. E o Senhor, ele não olha e não se importa se você é capaz ou não. Porque a partir do momento que ele começou a olhar você e ele quer você, ele te capacita, ele te dá, né, as direções, os caminhos e os trilhos para você poder seguir certinho, né? Deixa eu ver aqui. Todos nós temos um chamado que é levar o evangelho, que é pregar o verdadeiro evangelho, né? Para que as pessoas possam saber quem realmente é Jesus, né? E muitas das vezes a gente pensa que né? Mostrando que a gente precise falar um monte de coisa. Não, irmãos. Não se limitem a palavras. A tua atitude é tudo. O teu testemunho é capaz de salvar 1000 palavras, né? O que adianta falar muitas coisas e nas atitudes serem diferentes? E como eu falei, né, que o Senhor, ele não importa se somos capazes ou não, porque a capacidade vem dos céus e ele capacita e ele nos direciona a viver o propósito dele. Então ele nos direciona a viver o propósito eterno dele, a estar levando esse evangelho com amor e conseguir chegar até os confins da terra. Tem um versículo aqui que é bastante interessante, que é o 18, que ele fala bem assim, ó: se um homem judeu que é circuncidado aceita o chamado de Deus, ele não deve tirar as marcas da circuncisão. E se um homem não judeu que não é circuncidado aceita o chamado de Deus, ele não deve circuncidar-se. Aí, o que eu acho? Né? Todos nós já aprendemos sobre a circuncisão, que era uma aliança que Deus fez com o povo, onde era a remoção do prepúcio, né? E o Senhor, ele fez E Paulo, né? Ele, aqui em Romanos 2, ele diz que a circuncisão, ela é do coração. Isso é uma chave, ó. Peguei aqui, põe no coração e leva pra vida. O que ele quer dizer com a circuncisão do coração? É que o nosso coração, a mudança tem que vir daqui, né? E eu achei uma frase bem interessante que eu acho assim que a gente tem que levar realmente para as nossas vidas, que é: o que adianta a gente ter uma marca na carne e as nossas atitudes, elas serem atitudes de maldade, que o nosso coração ele esteja
né, com desejo de praticar as coisas que não são do Senhor. Então, nada adiantaria ter uma marca na carne e ter as atitudes, né, não tão boas. E uma coisa que eu também acho bastante interessante é que o Senhor, Ele não olha somente as experiências que você teve. Ele quer que você tenha uma intimidade mais com Ele. E a partir do momento que você tem um coração circuncidado, um coração contrito, um coração que é capaz de ser moldado, né? Ele consegue levar você a um nível de intimidade com Ele. Ele pode revelar os segredos e isso que é interessante, né? E outro versículo que ele fala que não somos mais escravos. Nós saímos do estado de escravo e fomos para um estado de filhos, né? Onde o Senhor, Ele nos tirou da escravidão, né? Um preço foi pago ali para tirar daquele estado. E nós temos que valorizar esse sangue, esse preço que foi pago por cada um de nós, né? O que eu acho sobre isso é que o escravo, ele não tem direito a nada. Ele não tem direito a ter comida boa, ele come o resto dos seus senhores, né? Não tinha direito de se vestir igual aos outros, não tinha direitos, né, de receber pelos seus trabalhos. E o Senhor, olhando aquilo, eu acredito que Ele falou assim: ei, você é filho, você merece muitas coisas, você merece tudo aquilo que eu posso te oferecer. Muito assim, eu não digo pelas coisas materiais desse mundo, mas as coisas eternas, a salvação, eu digo assim, do galardão que nós vamos receber lá no céu, eu digo nisso, né, nessa questão. E em relação ao que está acontecendo agora, o mundo, ele tem nos oferecido tantas coisas, o mundo tem nos oferecido bandejas tão fartas, né? E eu fico imaginando o que nós estamos absorvendo com tudo isso, né? Se nós estamos sendo obedientes a Deus, né? Pegando as coisas que Ele tem colocado na Bíblia, se nós estamos obedecendo os mandamentos e tudo mais. E eu acho que é bem interessante, né? A gente tá obedecendo as coisas que o Senhor, Ele tem falado pra gente. E o que nós estamos absorvendo desse mundo? São tantas coisas ruins, tantas coisas boas acontecendo, e o que nós estamos absorvendo? Pra algo absorver, ela ou absorve coisas boas ou absorve coisas ruins. Aí eu trouxe uma dinâmica aqui pra vocês de uma tigela. Aqui. A tigela, ela representa a presença do Senhor. E o que seria essa presença do Senhor? Vamos supor que você quer a presença de Deus. E a cada elemento que eu vou mostrar aqui pra vocês representa uma pessoa. Esse isopor aqui representa uma pessoa que tá cheia de pecado, ó. Que quando ela entra, ela não afunda, ela boia. E por mais que ela afunde, ela volta para a superfície. E se eu for pegar ela aqui, ela não consegue me transmitir nada. As coisas que foram passadas aqui para ela, como por exemplo, se ela fosse ministrada, as coisas iam entrar, isso aqui serviria de bloqueio, ela não conseguiria transmitir para ninguém. Vou mostrar outra coisa. Isso aqui é outra pessoa. Ela entra na presença de Deus, não afunda também. Afunda, mas demora. Mas quando ela entra em contato com as outras pessoas, ela consegue transmitir a sua própria essência. Que no caso seria os brilhinhos do glitter. Ela não transmite a essência de Deus. E a outra é a esponja. Essa aqui, rapaz, queria ser uma esponja. Que ela entra e ela afunda. E ela absorve toda a água. E o lindo é que ela consegue ser moldada, ó. Eu consigo mexer bem nela.
A mesma coisa é o que Deus ele quer fazer em nós. A partir do momento que nós mergulharmos na presença dele, ele vai entrar com a vida, ele vai entrar com a cura em nossas vidas e ele vai nos moldar, ele vai transformar, se for o caso de quebrar tudo novamente e ele puder fazer, ele vai moldando novamente. E isso é interessante, galera. Eu queria dizer pra vocês, em qual quadro vocês se encaixam nesse momento. Eu, infelizmente, não sei nem dizer em qual quadro mas eu queria ser esponjinha no momento, né? Porque eu não sou 100% santa. E que possamos hoje pegar tudo aquilo que o Senhor tem colocado em nossos corações, os planos que Ele tem para nossa vida, os dons que Ele nos deu, né? Que nós possamos colocar em prática. Se você tem o dom de cantar, rapaz, cante, aproveite esse tempo. Já vimos aí que já está nos finais, ele já está voltando. Se você tem um dom de pregar e arroche enquanto há tempo. Você precisa salvar vidas e vidas estão clamando. Eu vejo aí que o mundo clama e geme por pessoas que possam fazer diferença. E eu creio que vocês, adolescentes, podem chegar em qualquer lugar através da sua música, através do seu abraço, através da sua transparência, através do seu testemunho é capaz de salvar uma alma que está aí no mundo. Não perca tempo. Os fins do mundo já mostram aí que já tá, né? São epidemias por todos os lugares, são reinos contra reinos, pais contra os seus filhos e filhos contra pais. E aí temos que ver em qual quadro nós encaixamos, para que possamos ser moldados, ou para que possamos ser, né, trazidos à tona o que está acontecendo e mergulharmos completamente nas águas profundas do Senhor. E eu desejo isso para vocês, e que o Senhor ele possa trazer a cura imediata para vocês, apesar que a cicatriz, né, se você não tem a cicatriz ainda, é porque ainda há ferida aberta. E o Senhor, ele precisa restaurar essa ferida. Ele precisa entrar e curar cada ferida que está aberta. Mas precisa de um permitir da sua parte. Você precisa permitir que o Senhor, ele entre e faça cura. Ele precisa que de uma permissão da sua parte, dele entrar e fazer morada, dele entrar e fazer transformação. A partir do momento que ele entrar, cara, entregue o controle, porque é tudo dele. A partir do momento que ele entrar na sua vida, você abre mão dos seus achismos, você tem que abrir mão do seu eu, você tem que abrir mão do seu egoísmo, tem que abrir mão do seu eu. E a partir do momento que você deixa tudo isso, ele começa a trabalhar. E às vezes dói, mas é necessário. E a partir do momento que ele terminar o processo, cara, eu imagino, vai ser incrível. Nós vamos estar totalmente restaurados. Não vamos ser 100% santos aqui, né, na Terra. Mas estamos aí nos trilhos, em busca da santidade, em busca da salvação. Que vocês venham estar entendendo o que eu falei, apesar que eu tô meio alienada. Mas era isso, gente. Que a gente possa seguir o chamado que o Senhor tem para nós. Que Ele venha de uma forma especial, né? Que a cada mover que Ele venha colocar, que isso venha queimar em nossos corações. Um coração que seja contrito, um coração que seja rendido a Ele, sabe? Uma coisa que eu achei bastante interessante que eu ouvi de um pastor antigo meu, que Deus, ele não importa se você, ele não importa, né? Se você tem dom, se você tem capacidade, né? Ele importa realmente com o seu coração. Se o coração ele está totalmente aberto a receber as coisas que vêm dele. Se o coração ele está totalmente rendido a ele para que ele possa trabalhar, né? Porque um coração que é difícil, né? Como eu fico imaginando, eu não consigo trabalhar com uma pedra. É a mesma coisa. Jesus